Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui com o Dr. Raul Nakano, que é um médico. Ele vai falar sobre métodos para engravidar, reprodução humana e fertilidade. Não é isso, doutor? Correto. Muito prazer. É um prazer poder vir aqui orientar e tirar algumas dúvidas sobre o nosso assunto. Eu vou me apresentar dizendo que sou médico formado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui da USP. Sou especialista em ginecologia e obstetrícia e fiz subespecialidade na área de reprodução humana. Elália, ela diz como é feita a fertilização in vitro. E ela pergunta também, nesse meio tempo, o que fazem os maridos? Olha, Elália, é o seguinte, acabamos de falar agora há pouco que a fertilização então é o processo onde pegamos o óvulo da mulher, após um estímulo, colhemos esses óvulos, colocamos dentro de uma incubadora, colhemos sêmen do marido. Neste momento o marido tem que estar junto, ele tem que participar, ele tem que vir junto com a esposa. Esse dia é um dia importante, o sêmen tem que ser, naquele momento, o único momento em que o sêmen tem que estar em condições de fecundar. Então o marido participa nesse momento, colhe o material. Isso no laboratório mesmo? No laboratório mesmo, tem que estar lá. E aí junta-se os dois, forma-se o embrião no dia seguinte e alguns dias depois o embrião formado é colocado dentro do útero, né? O marido, claro que nesse processo todo não toma injeções, a participação física dele possivelmente é menor, mas ele tem que estar lá no momento da fecundação, da fertilização, tem que estar lá próximo, senão todo o processo vai ficar perdido. Tá ótimo. E após esse tratamento, é preciso ter algumas precauções? Por exemplo, relações? A fertilização in vitro, aquele mais complexo que nós comentamos, como se trata de um tratamento que a gente chama de invasivo, porque passa uma agulha, então pode sangrar um pouquinho. Então, após esse tratamento, é desconfortável, pode ficar com um pouco de cólica. É preferível ter um repouso nas primeiras 24 horas, talvez um pouquinho mais, dependendo também do grau de produção de óvulo de cada paciente. Quem produz muito, às vezes tem mais desconforto e tem que ficar mais dias de repouso, uns 2 dias, 3 dias. Tem gente que produz menos, sente menos desconforto, acaba não necessitando de ficar muito tempo de repouso. Um dia, geralmente, é o suficiente. Uhum. Acredito que tenha respondido a pergunta. Legal. Mas é possível depois eles terem relações? A relação sexual é permitida? Nesse período, logo após, como passa-se uma agulha, então a gente chama de invasivo, recomenda-se não ter uma relação naqueles próximos primeiros dias. Após alguns dias, pode ser liberado. Mas como a mulher está desconfortável, às vezes não cria o ambiente, acredito, né? Bom, a Gigi, ela faz outra pergunta. Ela diz, quais os problemas femininos que causam a infertilidade? Doenças, medicamentos? Bom, a gente pode classificar as causas de várias maneiras, né? Vamos falar de uma maneira bem simples, para não confundir muitas pessoas. Então vamos dividir em alguns grupos, né? O grupo mais frequente são as causas tubárias, são problemas de trompa. A trompa pode estar inflamada, dilatada, entupida, torta, aderida. Então tem um problema, várias possibilidades. Isso pode acontecer após a cirurgia, após uma infecção, um corrimento crônico, ou uma infecção de trompa que não ficou bem resolvida. Quer dizer, trompa é um dos fatores principais. O segundo maior fator seria o fator ovulatório. Então, há mulheres que produzem óvulo, mas alguns hormônios podem atrapalhar. Por exemplo, a prolactina pode atrapalhar. Ou a paciente produz óvulo, mas não consegue ovular. É o exemplo clássico da mulher que tem ovário policístico. Ela tem ovário, tem óvulo, só que não consegue ovular adequadamente. Então é um problema de ordem hormonal. Existem outras alterações também, tipo pessoas que têm algum problema de tireoide, que interfere, então indiretamente interfere na ovulação e acaba tendo dificuldade de engravidar.
problemas de tireoide e outros problemas de ordem hormonais. Então seria o segundo grupo. A primeira de trompa, a segunda de hormônios. Existe um terceiro grupo que é muito interessante, é o fator masculino, né? A gente sabe que o leigo acha que só as mulheres estão envolvidas nessa história. E na prática, o que se vê é que para quase que 50%, isto é, em torno de 40% a 45% dos problemas de uma infertilidade conjugal, é o fator masculino o fator preponderante. Para todo mundo assustar, é um número grande, né? É quase que a metade. Então esse fator é muito importante. Se o fator masculino estiver presente, terá que fazer o espermograma, terá que fazer a investigação dos hormônios, tem que fazer o exame de ultrassom para analisar a causa desse problema e para saber qual o melhor tratamento para esse marido poder melhorar as condições para engravidar ou ver qual o melhor tratamento para que a esposa possa vir a engravidar. Então são esses três grandes grupos são os mais frequentes. Existem outros grupos, por exemplo, uterino, onde tem envolvimento de mioma, coisas desse tipo. Existe um problema que a gente chama de problema peritoneal, que é aquela famosa endometriose, que dá cólica menstrual, que também pode, em algumas vezes, não em todas, em algumas vezes pode levar à infertilidade. Então, a gente, falando de maneira mais simples, essas são as principais causas de infertilidade conjugal. Uma dúvida minha, doutor, e também acredito dos internautas, quanto tempo antes a mulher deve parar de tomar o anticoncepcional, se ela deseja engravidar? Olha, essa resposta é um pouco controversa, mas assim, de modo geral, a paciente parando de tomar o anticoncepcional, teoricamente no mês seguinte ela pode engravidar. Mas tem pacientes que têm uma resposta hormonal diferente a outras. Então, algumas pacientes passam a ter um ciclo mais reguladinho ou voltam a ovular melhor após uns 2, 3 meses. Então, de modo geral, no mês seguinte. Algumas pacientes talvez tenham que esperar uns 2, 3 meses para que a ovulação retorne à sua normalidade.